Bem, vamos ver então, explorar aqui mais algumas funcionalidades para edição de imagem estática ou dinâmica, ou seja, vídeo. Tem aqui alguns exemplos já de imagens que escolhi para explicar o funcionamento de alguns efeitos. Vamos ver alguns efeitos, não vamos ver todos, porque isto que interessa, não temos tempo para explorar todos, são imensos. Vou escolher, por exemplo, esta imagem, vou arrastar para aqui, está enorme, vou reduzi-la para 25%. Pronto. Temos aqui uma janela, escolhi esta porque tem aqui uma grande diferença entre a parte que não tem iluminação, está quase a preto, e a parte muito clara ali no cimo. Pronto, e para edição de imagem temos algumas funções que são semelhantes a qualquer programa de edição de imagem. Não tantas, por exemplo, como o Photoshop, mas um subgrupo delas que permitem editar, fazer a maior parte das correções ou edições de imagem. E nos nossos efeitos isso está agrupado no Channel, ou a maior parte está aqui no Color Correction. E tem este grupo bastante vasto de funções, por exemplo, para ajustar o brilho, para os níveis dos canais, vermelho, verde e azul, vermelho, azul e verde, vermelho, verde e azul, sim. O preto e branco, se quiser preto e branco, o brilho, o contraste, a saturação, a exposição, e temos, por exemplo, para regular este brilho e contraste, basta arrastar para aqui o efeito, e tem estes dois parâmetros ou argumentos ou propriedades para ajustar, que é o brilho e o contraste. E isto pode ser animado ao longo do tempo, ok? Eu posso chegar aqui neste, passei a ter aqui um grupo dos efeitos, e dentro desse efeito tenho o brilho, que eu posso ajustar aqui, animar e ajustar o brilho. Não tem nada, não tem nenhuma sabedoria em especial, é aumentar o brilho da imagem ou diminuir, ou o contraste entre as várias tonalidades, okay? Que aumenta o contraste entre o escuro e o claro, e aqui diminui. Pronto, podemos animar isto ao longo do tempo. Pronto, este é apenas um deles, muito simples. Eliminei daqui da minha imagem. Um que é bastante utilizado e convém perceber como é que funciona, este das curvas. As curvas, se eu arrastar para aqui o efeito, tanto faz arrastar para ali ou para aqui, aparece-me este gráfico. Isto representa deste lado, na horizontal, representa deste lado os pontos pretos, aqueles que estão mesmo, aqui não temos preto, mas eles, entre preto e deste lado direito, o extremo direito são os brancos, e depois temos os pontos intermédios. Preto não há nenhum aqui, mas depois vão ocupando a linha horizontal, o eixo horizontal. E no eixo vertical temos a saída que representa o valor, neste caso do conjunto dos três canais de cores, vermelho, verde e azul, para estes pontos. Por exemplo, se aqui são os pontos mais claros, esta área aqui, se eu diminuir a intensidade na saída, vou escurecer a parte mais clara da imagem. E eu posso fazer isto arrastando assim. É claro que se exagerar, isto vem cá para baixo, todos estes pontos intermédios estão a ver a sua intensidade reduzida, e todos eles são afetados por esta alteração, mais os que estão ali, mas aqui também há uma alteração. Eu, se desligar o efeito aqui, todos eles são escurecidos. É verdade que à medida que se aproximam do escuro são menos afetados, mas todos eles são afetados. Se eu quiser, posso, por exemplo, se eu queria afetar apenas ou principalmente as cores mais que eles têm mais próximos do branco, que eu acho que está demasiado, por exemplo, aqui esta fachada, aquela ali, ou aqui há algum brilho exagerado no peitoril, posso reduzir isto
mas não quero afetar aqui tanto os pontos intermédios. Então posso criar aqui um ponto, posso ir criando pontos e aproximando os pontos, ou seja, estou a afetar mais os pontos mais claros e menos os outros intermédios. Aqui. Os pontos que não são próximos do branco não são tão escurecidos se eu puser assim, por exemplo. Portanto, esta curvatura podem ajustar dentro daquilo, das cores, da gama de luz que querem afetar. Por exemplo, se quiser aqui as partes mais escuras, clareá-las, posso pegar neste e subi-lo. Claro que está-me a afetar tudo por aqui fora, mas o que é facto é que a parte mais escura clareou. Agora só quero mesmo esta parte está demasiado escura e também não quero exagerar. Então pego aqui num ponto e pronto, aproximo mais ou menos isto. Clareou aqui, ficou assim um bocado artificial. Se eu aumentar isto, se eu exagerar, fica branco na parte onde estava mais escuro. As partes mais escuras ficam brancas porque estou-lhe a dar demasiada intensidade a esses pontos na saída. E pronto, por exemplo assim, já tinha alterado. Posso também trabalhar com os canais separadamente, por exemplo com o vermelho, se eu quiser acrescentar tonalidade vermelha em algum sítio, por exemplo na parte aqui do escuro, posso selecionar o vermelho e aumentar aqui o tom vermelho. Claro que assim estou a aumentar a tonalidade vermelha em todos, menos nas partes mesmo próximas do branco, praticamente não se alteram. Se quiser só na parte escura, posso fazer para aqui umas curvas e ver o que é que dá. Portanto, há mais vermelho nas partes que estão mais escuras, claro que eu exagerei aqui, e menos vermelho nas partes mais claras. Se aproximar daqui, o vermelho fica mesmo só nas partes mais escuras. Ok? Temos estas curvas, depois a mesma coisa para o verde e para o azul. Se eu quiser aumentar o verde ali nas partes intermédias, então até posso baixá-lo ou mexer ali e posso criar, por exemplo, aqui um ponto, outro ponto aqui e mexer aqui nos pontos intermédios, talvez aumentar. Aqui está a aumentar o verde, está próximo ainda das partes mais claras. E pronto, aumenta-me o verde nas partes mais escuras, nas partes que estão mais claras mantém. Se eu quiser diminuir, então posso diminuir a influência da cor verde nas partes mais claras. E é isto. É este efeito que já tem alguma complexidade. Isto é explorar. Não sou nenhum entendido nesta parte de edição de imagem, por isso apenas percebo algumas dos princípios de funcionamento disto. Para além dos efeitos que temos aqui, podemos utilizar efeitos conjuntamente com combinação de imagens. Vamos ver, podemos ter vários tipos de combinações de imagens. Vou apagar este efeito, vou deixar a imagem como estava. E então, para isso, o que é que eu vou fazer? Vou duplicar a própria camada, é uma das técnicas que se usam. A própria camada, então, temos aqui duas vezes a mesma camada. E até vou esconder isto aqui. Ok, porque o vosso deve estar assim. E agora vou querer combinar as duas camadas para que uma possa, por exemplo, iluminar a outra. E esse tipo de combinações é feito numa coluna que em princípio não estará visível se nós não o requisitarmos. Clicando com o botão direito no cabeçalho, nesta linha de cabeçalho das nossas camadas, botão direito, temos aqui a opção colunas e escolher modes para ativar. Se já estiver visível esta coluna, deixam estar. Pronto, isto normal é que esta camada está por cima desta e tapa a outra, só se vê esta. Agora eu posso combinar as camadas aqui no modo, então, tem esta variedade enorme de combinações possíveis. Vamos ver
por exemplo, mais simples para ver se entendemos como é que isto funciona. Já é conhecido de Photoshop, de edição de imagem. Por exemplo, se puser adicionar, o que isto vai fazer é, para cada pixel, portanto, aquele gráfico que vimos, cada pixel, cada ponto da imagem tem um determinado valor de cor, que dá a cor final. A combinação de RGB, ou de ciano, magenta e amarelo, dá a cor final. E esse valor, se eu puser adicionar, o valor que tenho nesta, por exemplo, um valor que está aqui num determinado pixel, que está mais escuro, vai ser adicionado ao mesmo pixel da outra, ou seja, multiplicado por 2. Ou seja, vai clarear todos os pixels, inclusive esta parte aqui. Se eu desligar aqui a minha camada de cima, isto fica tudo mais escuro que eu estou a adicionar. Ok? Se eu não quiser adicionar, antes vamos ver outro. Por exemplo, se fizer a diferença, vai me dar tudo preto, porque é cada ponto subtraído por ele próprio, dá zero em todos, é preto. 0 é preto, 1 ou máximo é branco. Portanto, a diferença faz isto. Agora, se eu quiser, neste eu posso manipular aqui a opacidade, e pode ser animado ao longo do tempo. Se eu diminuir, e este vai tendo menos influência, fica menos, com os valores são diminuídos e passa a ter menos influência. Okay? Posso pôr isto no escuro ou claro, fazer uma animação. Bem, aqui a 0% tenho só a imagem original, que é esta de baixo. E 100% era como estava. Vou mudar aqui. Em vez de diferença, vou para o adicionar. E estas operações, aqui só por exemplo, Soft Light, cada um dos pontos vai iluminar suavemente a imagem. Aqui acaba por ser semelhante a uma multiplicação, de certa forma. Quer dizer, quando nos pontos em que está mais escuro, como eu estou a utilizar a própria imagem, aquela iluminação não vai surtir efeito e acaba até por escurecer, porque portanto, os pontos mais claros são mais evidenciados, os pontos mais escuros, portanto, acentua o contraste, a diferença entre o preto e o branco. Que se eu utilizar este aqui, não é boa política. Antes de avançarmos para mas isto aqui é experimentar e ver o resultado, depois trabalhar com isto e com a opacidade junto. Mas o que eu ia dizer é que eu posso utilizar efeitos juntamente vou pôr normal, juntamente com a combinação de camadas, e posso pôr várias camadas a serem combinadas entre elas. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui um efeito que é conseguido com as curvas, como vimos, mas este é um caso particular, portanto as curvas permitem chegar à maior parte dos efeitos que aqui temos. Por acaso não estou a ver, que é para inverter é no channel, não é eu tinha dito que está quase tudo no color correction, mas também estão alguns nos canais de cores, os canais que definem a cor, o vermelho, verde e azul, ou se estivermos a utilizar o sistema de cores RGB, ou o ciano, magenta, amarelo no sistema SMIC. Quero utilizar este, arrasto para esta camada e ao inverter, os pontos que estavam a preto passam a branco, os pontos que estão a branco passam para preto e por aí fora. Pronto, é um caso particular perdi-me completamente. É um caso particular da utilização das curvas, em que invertemos a reta dos pontos das saídas. E então aqui tenho isto, pronto, estou a aplicar os 3 canais, posso escolher só um canal, ok, inverter só para isto, e isto pode ser animado ao longo do tempo, podem-se criar para aí efeitos psicadélicos. Pronto, mas eu neste caso vou utilizar este. O que eu estou a fazer é pôr a branco os pontos mais escuros, pôr mais claros os pontos mais escuros, portanto inverter a luz na imagem. Isto aqui pode-me permitir
misturar o efeito com a cor original, se chegar a 100%, tenho a imagem original e aqui tenho os vários pontos intermédios e isto pode ser animado ao longo do tempo, como quase todos. Vou deixar a 0 e agora, se eu combinar esta camada, uma vez que ela está invertida, se eu combinar ou com soft light ou adicionar, é má política, porque como eu inverti as cores, agora adicionar o que eu inverti dá sempre o máximo da cor. Onde tinha branco ficou preto, onde tinha preto ficou branco, aquilo somado dá sempre o branco. Por isso, se eu utilizar soft light, vai-me iluminar aqui os pontos mais escuros. Se eu tirar aqui este efeito, estava assim, e assim ilumina-me os pontos mais escuros. Mantendo, olhando agora para os pontos mais claros, há ali uma perda de brilho, que pode ser depois corrigida com outros efeitos, e eu posso controlar aqui o efeito ser mais ou menos ativo com a opacidade do efeito, da combinação das duas camadas, digo, não é do efeito, o efeito é aqui que controlo, misturando mais ou menos com a cor. Ok, posso controlar de duas formas o efeito final. Outra forma que eu posso utilizar é recorrendo a máscaras. Se eu quisesse, por exemplo, só aplicar determinado efeito só o que está aqui dentro ou só o que está aqui fora, desenhava uma máscara, por exemplo, nesta da vista por janela. Se eu desenhar aqui uma máscara, isto é, se pegar, posso desenhar um retângulo, mas isto, e vou desenhar um retângulo, isto vai ficar aqui um bocado, não é bem um retângulo, tem aqui coisas, não é uma janela perfeitamente desenhada, tem aqui, cria uma máscara nesta camada, posso tentar ajustar aqui isto um bocadinho mais, se quiser pôr isto como curva Bézier. Pronto, não vou perder tempo com isto. Desenhei aqui uma máscara e agora o efeito só está a ser aplicado aqui dentro. Eu, se desligar isto, esta parte está fora da máscara, fica sempre igual. Agora eu aplico o efeito cá não. Se eu desativar a máscara, none, e ligar aqui o efeito, tem em todo. Ligando a máscara, só tenho ali. Se fizer em vez de adicionar ou se inverter, vai-me só aplicar aqui na parte interior, que é fundamentalmente o que eu quero iluminar. Aqui iluminou-me esta parte, ali na imagem que está ali não mexeu. Se eu desligar a máscara mais uma vez, há ali umas alterações aqui nesta parte dos verdes. Que são diferentes. Pronto, isto para mostrar algumas das possibilidades que isto tem em termos de edição de imagem. Eu estou a falar de imagem estática, mas isto funciona em vídeo. Por exemplo, vou aqui ao projeto, tem aqui um vídeo, mas pode ficar aqui, tapa aquilo tudo, o vídeo está muito grande, por exemplo, isto está com uma cor muito esbatida, se quiser pôr isto mais vivo, aplico-lhe um efeito, ou pronto, seja lá o efeito que for, ou se eu quiser, duplico também o vídeo, também dá para fazer isso, Ctrl D no vídeo, e por exemplo aqui vou aplicar o adicionar, ficou demasiado, adicionar não é bom, talvez o luz suave, pronto, com efeito, sem efeito, com efeito, sem o efeito, está mais vivo. Pronto, e isto aplica-se ao vídeo todo. Se eu esconder o efeito, o vídeo está original, como estava neste instante. Se eu aplicar o efeito, fica mais vivo, e foi só duplicar a camada e combinar as duas imagens, neste caso dinâmicas, com soft light, mas isto é uma questão de explorarem aqui estas coisas, de forma a que ele fique mais vivo.
mas aquilo que funciona num vídeo funciona numa imagem. Um outro tipo de combinação que podemos fazer é, por exemplo, com uma cor sólida ou com um gradiente. Vamos arrastar para aqui esta imagem, para o topo, tapa tudo, isto está muito grande, fica um bocado desproporcional. Temos esta imagem e vou adicionar aqui no topo dela um layer sólido, vermelho, pode ser branco, podemos deixar estar vermelho até. Por exemplo, se for vermelho, se eu vier aqui e servir isto como overlay, por exemplo, torna avermelhada aqui a cor, que eu posso controlar aqui a opacidade e o efeito do vermelho ou da cor que eu ali tiver atua sobre a camada inferior imediatamente a seguir. Se for overlay ou o que quer que seja, é uma questão de experimentar aqui as opções que temos. Para além de ser uma cor sólida, também podemos utilizar um gradiente. Gradient ramp em português, não sei se está degradê. Gradient ramp e arrasto para aqui para o meu sólido. Isto está, não, está preto e branco, podemos mudar, já vimos como é que se trabalha com os gradientes. Aqui está o branco, end of ramp, onde termina, exato, aqui é o branco, mais para cima, mais para baixo, virar isto, e ali a mesma coisa para o ponto, o outro lado está preto. E agora, se eu combinar isto, por exemplo, como soft light, sem o efeito, com o efeito, aqui onde está o branco, clareia a imagem, aqui nestas partes. Se eu inverter aqui as cores, por acaso, é uma questão de alterar aqui as posições. Ctrl+C, Ctrl+V, e esta, pronto, tenho o branco em cima, o preto em baixo. Ok, se quiser posso alterar para, em vez de ser linear, pode ser radial. Vou tirar o efeito para ver como é que, não era isto que eu queria fazer, vou pôr normal aqui para ver como é que está. Pois aqui convém é pôr, se calhar este a branco e esta a escuro, ou mais escuro, ou preto, e posicionar o início que está aqui e o final. E temos este aqui, o scatter, é como é feita a transição do branco para o preto através de ruído. O scatter a 0 fica limpo e aumenta aqui o ruído na transição. Tendo, por exemplo, este gradiente, se eu aqui optar por fazer soft light, ilumina mais ali em cima, escurece mais aqui em baixo. Isso pode ser invertido se eu quiser, depende da posição, e esta posição pode ser animada ao longo do tempo. Okay, posso pôr tudo bastante mais escuro aqui à volta e criar até uma forma de iluminação artificial, se em vez do soft light utilizar algum outro, por exemplo linear light. Aqui está demasiado forte o branco. Não era isto que eu queria fazer, era aquele pontinho. Isto pode ser animado ao longo do tempo, se eu quiser, para criar um outro tipo de efeito. Também pode ser aplicado sobre a imagem, este gradiente, ou, por exemplo, se eu tirar aqui a imagem, se eu puser aqui um vídeo, também dá.
Tem aqui este vídeo da cascata. Vou colocá-lo aqui. Aí, está difícil. Fica aqui o vídeo a aparecer sem o efeito. O vídeo está enorme. O vídeo está aqui. Tem aqui o reduzir para metade. Sem o efeito, com o efeito. O início que está aqui, por exemplo, se quiser ali. Ou menos claro, talvez aqui o ponto inicial, em vez de linear light, vivid light, por exemplo. E isto fica com este efeito, pode ser animado ao longo do tempo, este ou outro qualquer, depende aqui, isto é uma questão de experimentar. Por exemplo, Color Dodge está um exagero, também podemos aqui no Transform diminuir o impacto do efeito sobre o final. Talvez Color Burn também é um efeito engraçado, onde o final, não sei onde é que ele está cá em baixo. Ok, são coisas que se podem fazer com combinação de camadas. Este é o vídeo original, como estava. Se quiser também um outro efeito que é bastante utilizado em vídeo, há alguns que estão aqui em Stylize, um grupo de distorção, depois podemos ver isso. No Stylize temos, por exemplo, este do Fine Edges ou Cartoon. Fine Edges, não sei se este, vou arrastar aqui para o vídeo para ter a certeza que é no vídeo que fica aplicado. Temos aqui o Fine Edges, podemos invertê-lo e misturá-lo com o original. Se tiver a 100% aparece o original, portanto isto será este Fine Edges. Vou escondê-lo porque há aqui um parecido, se bem que este dá um efeito engraçado. Depois é uma questão de explorar aqui demasiadas opções. Por exemplo, este Cartoon, este Burn Film, não sei o que é que faz. Cartoon é suposto criar aqui, não sei se é aqui no threshold, aumentando aqui o threshold, acho que não vai mais que 10. Fica assim esta coisa. Depois não sei se alterando aqui algum destes valores, não vejo grande alteração aqui. Aqui sim. Pronto, aqui há demasiados comandos a serem animados. Por exemplo, vamos supor que eu queria, mas aqui são demasiados. Eu mexi no Fill e no Cartoon, eu acho que mexi no Detail Radius, Detail Threshold, no Edge, acho que foi no Edge que eu mexi. Exato. Esta aqui se calhar é melhor nem mexer.
não sei em que valor é que estava, então mexi no... Não, nem vou animar isto, vou deixar estar como estava e vou só mexer aqui no threshold, no edge threshold, inicialmente a 10 e depois aqui vou... não era isto que eu ia fazer, acho eu, era aqui, threshold, diminuo isto, não sei qual era o valor que tinha, se era 0, 1, pronto, para ter a imagem original, ok? Sem o efeito, com o efeito, aqui tem a imagem original, tenho esta transição aqui. Pois especificamente para vídeo, este efeito faz esta transição. Vamos supor que eu queria, por exemplo, parar o vídeo ou que em determinado momento o vídeo ficasse mais lento, ficar em slow motion ou parado mesmo. Então, especificamente para vídeo, se calhar vou explicar isso noutro que este. Ups.